O médico idoso, chamado Dr. Augusto, caminhava lentamente pelo corredor silencioso da antiga casa onde trabalhava havia décadas, apoiando-se levemente em sua bengala de madeira escura, não por fraqueza extrema, mas mais por hábito e prudência do que por necessidade real. Seus olhos atentos, marcados por anos de observação clínica e humana, percorriam cada detalhe do ambiente como se buscassem algo que ele mesmo ainda não sabia definir, sentindo no peito uma inquietação estranha que não combinava com aquela manhã aparentemente comum. Sem anunciar sua presença, algo que raramente fazia, Dr. Augusto aproximou-se da cozinha ao ouvir um som abafado, quase imperceptível, que destoava do silêncio da casa. Era um soluço contido, carregado de dor, que ecoava como um pedido de ajuda não verbalizado. Ele hesitou por um instante, respeitando a privacidade alheia, mas sua natureza cuidadora falou mais alto, conduzindo seus passos até a porta entreaberta. Ao entrar, encontrou Maria, a cozinheira da casa, uma mulher simples, de nome comum e semblante sempre sereno, agora curvada sobre a pia, com as mãos trêmulas apoiadas na borda fria do mármore. Seus ombros subiam e desciam em um ritmo irregular, denunciando o choro silencioso que ela tentava esconder do mundo, como se carregar aquela dor sozinha fosse uma obrigação invisível que aprenderá ao longo da vida. Dr. Augusto não disse nada de imediato, apenas permaneceu ali, respeitosamente, observando com o mesmo cuidado que dedicava a seus pacientes mais frágeis. Ele notou os olhos inchados de Maria refletidos no vidro da janela, o rosto marcado por cansaço emocional e as lágrimas que insistiam em cair, misturando-se à água que escorria da torneira aberta, criando uma metáfora silenciosa de tudo o que ela não conseguia expressar em palavras. A presença inesperada do médico fez Maria se assustar levemente, endireitando o corpo de forma brusca, como se tivesse sido flagrada cometendo um erro. Ela passou as mãos no rosto rapidamente, tentando apagar os vestígios do choro, e pediu desculpas com a voz embargada, mesmo sem ter feito nada de errado, demonstrando o quanto estava acostumada a se justificar por sentir. Dr. Augusto aproximou-se com passos calmos e uma expressão gentil, dizendo que não precisava se desculpar, que todos carregavam fardos invisíveis, e que às vezes o corpo e o coração apenas pediam um momento para liberar o peso acumulado. Sua voz tinha um tom acolhedor, daqueles que fazem a guarda baixar sem resistência, criando um espaço seguro para que a verdade pudesse emergir. Maria tentou sorrir, mas o esforço foi em vão, e novas lágrimas brotaram antes que ela pudesse contê-las. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem para falar algo que vinha guardando há muito tempo, algo que a consumia por dentro e que agora parecia implorar para ser ouvido por alguém que realmente escutasse, não como chefe, mas como ser humano. O médico percebeu que aquele não era um choro comum, fruto de um dia difícil apenas, mas sim o resultado de uma sequência de dores acumuladas, negligenciadas e silenciadas. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, colocando-se no mesmo nível que ela, um gesto simples, porém carregado de empatia, mostrando que não estava ali para julgar, mas para compreender. Antes que Maria começasse a falar, vale lembrar você que está assistindo a essa história. Se inscreva no canal e deixe o like, porque isso ajuda muito a trazer mais histórias profundas e emocionantes como essa para você. Seu apoio faz toda a diferença para que narrativas humanas como a de Maria e Dr. Augusto continuem sendo contadas. Com a voz trêmula, Maria finalmente quebrou o silêncio e começou a falar, sem ainda revelar tudo, mas deixando escapar que algo grave havia acontecido, algo que mudaria não apenas o rumo daquela conversa, mas a forma como Dr. Augusto passaria a enxergar aquela casa, aquela mulher e até mesmo o próprio passado que ele acreditava já estar completamente resolvido. Maria respirou fundo antes de continuar, como se cada palavra exigisse uma força que ela já não tinha certeza de possuir. Ela explicou que vinha enfrentando dificuldades há meses, problemas que iam muito além do trabalho na cozinha e que envolviam sua vida pessoal, sua família distante e decisões que jamais imaginou ter que tomar sozinha. Enquanto falava, seus olhos evitavam os do médico, não por falta de confiança, mas por vergonha de expor uma dor que sempre acreditou não ser digna de atenção. Dr. Augusto escutava em silêncio absoluto, apenas acenando levemente com a cabeça de tempos em tempos, demonstrando que estava presente de corpo e alma naquele momento. Sua experiência como médico o havia ensinado que, muitas vezes,
o maior remédio não vinha de frascos ou prescrições, mas da escuta sincera, daquela que não interrompe, não apressa e não minimiza o sofrimento alheio. Maria contou que havia recebido uma notícia recente que abalou tudo o que ela considerava estável em sua vida. Um parente próximo estava gravemente doente, e ela se sentia impotente por não ter recursos financeiros nem emocionais para ajudar como gostaria. A culpa a consumia diariamente, fazendo com que acordasse já cansada, carregando um peso invisível que ninguém ao redor parecia perceber. Enquanto ela falava, o médico recordava de seus próprios anos de juventude, quando também precisou engolir dores e seguir em frente sem apoio, acreditando que demonstrar fraqueza era um luxo que não podia se permitir. Aquela lembrança o tocou profundamente, pois percebeu que, apesar de todas as conquistas profissionais, algumas feridas antigas nunca haviam cicatrizado por completo. Maria revelou que pensou em pedir demissão, não por falta de respeito ou gratidão, mas porque sentia que estava falhando em tudo ao mesmo tempo. Falhando no trabalho, falhando com a família, falhando consigo mesma. Suas mãos se apertavam nervosamente enquanto ela falava, como se tentasse segurar a si própria para não desmoronar de vez. Dr. Augusto interrompeu suavemente, dizendo que ninguém falha por sentir demais, e que a vida, às vezes, coloca sobre nossos ombros pesos desproporcionais à nossa força aparente. Ele explicou que já havia visto pessoas extremamente fortes sucumbirem em silêncio, simplesmente por nunca terem tido permissão para pedir ajuda. Maria então levantou o olhar, pela primeira vez, encarou o médico diretamente. Havia nos olhos dela uma mistura de medo e esperança, como se aquelas palavras tivessem aberto uma pequena fresta por onde a luz começava a entrar. Ela confessou que nunca tinha falado daquilo com ninguém, por achar que não seria compreendida. Nesse ponto da história, é importante lembrar você que está acompanhando até aqui. Se inscreva no canal e deixe o like, pois isso ajuda muito a continuar trazendo histórias profundas, humanas e cheias de emoção como essa. Seu apoio mantém esse conteúdo vivo. O médico sentiu que havia algo mais, algo ainda não dito, algo que fazia aquele choro ser tão diferente. Ele permaneceu em silêncio novamente, dando espaço para que Maria encontrasse coragem para continuar, sem pressão, sem pressa, apenas com a certeza de que, daquela vez, ela não estava sozinha. Foi então que Maria engoliu em seco e disse que o que ela ainda precisava contar mudaria completamente a forma como ele a via, e talvez até a forma como ele enxergava o próprio passado. Suas palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado, preparando o terreno para uma revelação que ninguém naquela cozinha estava pronto para ouvir. Maria demorou alguns segundos antes de prosseguir, como se estivesse lutando contra algo dentro de si que pedia silêncio, enquanto outra parte implorava para finalmente falar. Ela apertou o avental entre os dedos e revelou que a pessoa doente de quem falará antes não era apenas um parente distante, mas alguém ligado a um erro do passado, uma escolha que ela carregava como culpa havia muitos anos e que agora voltava para cobrá-la de forma cruel. Dr. Augusto franziu levemente a testa, não em reprovação, mas em atenção profunda, percebendo que aquela história começava a ganhar contornos mais complexos. Ele se inclinou um pouco para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, sinal claro de que estava totalmente envolvido naquela conversa e disposto a ouvir até o fim, independentemente do que viesse a seguir. Maria contou que, muitos anos atrás, precisou deixar alguém para trás para sobreviver, alguém que dependia dela mais do que ela jamais admitira em voz alta. Naquele tempo, era jovem, sem recursos, sem apoio e cheia de medo, e acreditou que afastar-se era a única forma de continuar vivendo. Agora, a vida parecia exigir um acerto de contas, trazendo de volta aquela dor em forma de doença e urgência. O médico sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras, pois reconheceu naquele relato um padrão humano que ele vira repetidas vezes em hospitais e consultórios. Pessoas que tomaram decisões impossíveis em momentos extremos e passaram o resto da vida se punindo por elas, mesmo quando não havia alternativa melhor disponível na época. Maria explicou que vinha economizando cada centavo em silêncio, pulando refeições, dormindo mal e trabalhando além do que o corpo permitia, tudo para tentar ajudar aquela pessoa agora, mesmo que à distância. O choro que o médico ouvirá não era apenas de tristeza, mas de exaustão, de alguém que estava no limite físico e emocional.
Doutor Augusto respirou fundo, sentindo que aquela história tocava algo pessoal demais. Ele pensou em quantas vezes prescrevera descanso a pacientes que nunca tinham a opção real de descansar. Quantas vezes falará de autocuidado para pessoas que mal conseguiam cuidar dos outros, quanto mais de si mesmas. Maria então fez uma pausa e disse que havia mais um detalhe, algo que ela ainda não tinha coragem de dizer claramente. Sua voz quase falhou quando afirmou que temia que, ao revelar toda a verdade, pudesse perder não só o emprego, mas também o pouco de dignidade que ainda acreditava possuir. O médico respondeu com firmeza serena, dizendo que dignidade não se perde por contar a verdade, e que o silêncio, embora pareça proteção, muitas vezes é apenas uma prisão disfarçada. Suas palavras carregavam a autoridade de quem não falava apenas como profissional, mas como alguém que também conhecia o peso do arrependimento. Maria fechou os olhos por um instante, deixando uma lágrima escorrer livremente, sem tentar escondê-la. Quando os abriu novamente, havia uma decisão ali, uma coragem recém-descoberta, e ela disse que o que estava prestes a contar mudaria não só aquela conversa, mas possivelmente o destino de ambos. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo para dar espaço ao que estava por vir. Doutor Augusto manteve-se imóvel, preparado para ouvir algo que, ele sentia, não seria fácil, mas que precisava ser dito para que aquela dor finalmente encontrasse algum caminho de cura. Maria começou dizendo que, muitos anos atrás, havia trabalhado em outra casa, em circunstâncias muito diferentes das atuais, quando ainda era jovem e cheia de sonhos simples. Naquela época, envolveu-se emocionalmente com alguém que prometeu apoio e estabilidade, mas que desapareceu no momento mais delicado de sua vida, deixando-a sozinha para enfrentar consequências que ela não estava preparada para lidar. Doutor Augusto sentiu o coração apertar ao perceber o rumo da história, pois conhecia bem aquele tipo de abandono, tanto pelos relatos de pacientes quanto por lembranças pessoais que preferia manter adormecidas. Ele permaneceu em silêncio, mas seu olhar revelava uma empatia profunda, quase dolorosa, como se cada palavra de Maria encontrasse eco em algo que ele mesmo viverá ou testemunhara de perto. Maria revelou que, fruto daquela relação, houve uma criança, alguém que ela não teve condições de criar, nem emocionalmente, nem financeiramente. Naquele momento da vida, cercada por julgamentos, medo e solidão, ela acreditou que a melhor decisão seria se afastar, mesmo que isso partisse seu coração. A escolha foi feita às pressas, sob pressão, e se transformou no maior arrependimento de sua existência. O médico sentiu um nó na garganta, pois sabia que decisões tomadas em momentos de desespero raramente refletem quem realmente somos, mas sim quem conseguimos ser quando tudo parece desabar. Ele pensou em quantas mulheres vira chegarem aos hospitais carregando histórias semelhantes, sempre em silêncio, sempre com culpa de mais e compaixão de menos por si mesmas. Maria contou que nunca mais teve notícias daquela criança, até receber recentemente uma mensagem inesperada informando sobre a grave doença. A revelação caiu como um golpe, trazendo à tona uma dor que ela acreditava ter aprendido a conviver, mas que na verdade apenas enterrara sob anos de trabalho duro e resignação. Ela disse que o choro naquela manhã não era apenas de tristeza, mas de medo. Medo de não chegar a tempo, medo de não ser perdoada, medo de encarar alguém que talvez tivesse todo o direito de odiá-la. Seu corpo tremia levemente enquanto falava, como se cada palavra drenasse uma energia que já lhe faltava. Doutor Augusto levou a mão ao peito discretamente, sentindo a história atravessá-lo de forma inesperada. Ele percebeu que aquela conversa não estava acontecendo por acaso, e que talvez sua entrada sem avisar naquela cozinha tivesse um propósito maior do que ele jamais poderia imaginar naquele instante. Maria acrescentou que havia guardado esse segredo por toda a vida, construindo uma imagem de mulher forte e silenciosa para sobreviver. Porém, agora, sentia que essa armadura estava rachando, e que continuar fingindo não doía mais do que enfrentar a verdade de uma vez por todas. O médico finalmente falou, dizendo que a vida raramente oferece escolhas perfeitas, apenas escolhas possíveis dentro do caos, e que julgar o passado com os olhos do presente é uma das formas mais cruéis de sofrimento humano. Sua voz era firme, mas carregada de emoção, denunciando que aquelas palavras também serviam para ele mesmo. Maria ouviu atentamente,
respirando com dificuldade, enquanto sentia, pela primeira vez em muitos anos, que talvez não fosse a vilã da própria história. Ainda assim, ela avisou que o que estava por vir poderia ligar aquela revelação diretamente ao próprio Dr. Augusto, algo que ela só agora começava a perceber como possível. Maria hesitou novamente antes de continuar, pois aquilo que começava a se formar em sua mente parecia absurdo demais para ser dito em voz alta. Ela explicou que, ao receber a mensagem sobre a doença, também vieram anexadas poucas informações médicas, nomes antigos e um local onde aquela pessoa havia sido internada, detalhes que ela quase ignorou no primeiro momento, tamanha foi a carga emocional da notícia. Dr. Augusto ouviu atentamente quando Maria mencionou o nome do hospital, sentindo um leve arrepio percorrer sua espinha. Era um lugar que ele conhecia muito bem, onde havia trabalhado durante anos e onde deixará parte significativa de sua história profissional e pessoal. Ainda assim, manteve-se em silêncio, sem interrompê-la, aguardando que ela mesma conectasse os pontos. Maria contou que, ao buscar mais informações, descobriu que o médico responsável pelo caso havia se aposentado recentemente, mas continuava sendo citado em registros antigos como referência em decisões importantes tomadas no passado. O nome que apareceu nos documentos foi o mesmo que agora estava sentado diante dela, algo que ela só percebeu depois de reler tudo com mais calma, entre noites mal dormidas e crises de choro silenciosas. Quando Maria finalmente pronunciou o nome completo de Dr. Augusto, a cozinha pareceu encolher ao redor deles. O médico sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe lento e profundo, trazendo à tona lembranças que ele acreditava estarem adormecidas havia décadas, decisões difíceis, plantões intermináveis e um caso específico que jamais esquecera completamente. Ele respirou fundo, sentindo o peso da idade não no corpo, mas na memória, e confirmou que realmente havia trabalhado naquele hospital e participado de situações extremamente delicadas. Sua voz saiu mais baixa do que o habitual, carregada de uma gravidade que fez Maria perceber que aquela coincidência talvez não fosse apenas obra do acaso. Maria explicou que, segundo os registros, foi aquele médico quem intermediou decisões legais e médicas relacionadas ao futuro daquela criança, alguém que precisou ser afastado da mãe por circunstâncias consideradas inevitáveis na época. Ao ouvir isso, as mãos do doutor começaram a tremer levemente, algo raro para alguém que sempre se orgulhou do próprio autocontrole. O silêncio que se instaurou foi pesado, preenchido por lembranças que agora ganhavam novos significados. O médico recordou-se de uma jovem mulher chorando em uma sala fria, dizendo que não tinha escolha, enquanto ele, mais jovem e rígido, acreditava estar fazendo o que era tecnicamente correto, sem imaginar as cicatrizes invisíveis que ficariam. Maria não acusava, não levantava a voz, apenas falava com uma dor contida, explicando que não buscava culpados, mas respostas. Ela precisava entender se tudo aquilo poderia ter sido diferente, se houve algum momento em que outra escolha teria sido possível, ou se o destino simplesmente havia seguido um caminho implacável. Dr. Augusto sentiu os olhos marejarem pela primeira vez em muito tempo. Ele admitiu que carregava aquele caso consigo como uma sombra silenciosa, um lembrete constante de que a medicina nem sempre salva como gostaríamos, e que algumas decisões deixam marcas não apenas nos pacientes, mas também em quem as toma. Antes de continuar essa história tão intensa, vale lembrar você que está acompanhando até aqui. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito para que histórias profundas, emocionantes e humanas como essa continuem chegando até você. Seu apoio é essencial. Maria então disse que ainda havia algo mais a ser revelado, algo que poderia transformar aquele encontro em um ponto de virada definitivo na vida dos dois, e que, a partir daquele momento, nada voltaria a ser exatamente como antes naquela cozinha silenciosa. Maria respirou fundo antes de revelar o que ainda guardava, dizendo que havia descoberto recentemente que a pessoa doente queria encontrá-la, mesmo sem saber exatamente quem ela era de verdade. Segundo a mensagem recebida, havia um desejo antigo de entender o próprio passado, de juntar peças soltas de uma história fragmentada por silêncios e decisões tomadas por adultos que acreditavam estar fazendo o melhor possível. Dr. Augusto sentiu um peso quase físico sobre os ombros ao ouvir isso, pois compreendeu que não se tratava apenas de um reencontro entre mãe e filho, mas também de um acerto de contas com o próprio tempo.
Ele pensou em quantas vezes defenderá a ideia de que algumas verdades eram melhor deixadas enterradas, apenas para agora perceber que o silêncio também adoece. Maria contou que vivia com o medo constante de ser rejeitada, de ouvir palavras duras, de confirmar o pior dos seus temores, que talvez aquela pessoa tivesse crescido nutrindo mágoa, raiva ou desprezo. Ainda assim, algo dentro dela dizia que não podia ignorar aquele chamado, mesmo que isso significasse reviver a dor mais profunda de sua vida. O médico ouviu tudo com atenção, sentindo-se cada vez mais parte daquela história de forma inevitável. Ele percebeu que, de certa forma, estava diante de duas pessoas que haviam sido separadas não apenas por circunstâncias externas, mas também por orientações médicas, pareceres técnicos e decisões frias que ignoravam o impacto emocional a longo prazo. Maria confessou que, ao ligar os pontos, começou a se perguntar se aquele encontro inesperado na cozinha não era uma espécie de reparação tardia. Talvez a vida estivesse oferecendo uma segunda chance, não para apagar o passado, mas para compreendê-lo com mais humanidade do que foi possível naquela época. Dr. Augusto falou então sobre arrependimento, dizendo que ele não surge apenas quando erramos, mas também quando percebemos que poderíamos ter sido mais humanos em momentos cruciais. Ele admitiu que, durante muitos anos, acreditou que distanciamento emocional era sinônimo de profissionalismo, mas agora via quantas histórias ficaram incompletas por causa disso. Maria ouviu em silêncio, sentindo que, pela primeira vez, alguém que participou daquela decisão reconhecia a dor causada, mesmo que indiretamente. Isso não apagava o sofrimento, mas trazia uma estranha sensação de validação, como se sua dor finalmente fosse reconhecida como real e legítima. O médico então perguntou, com cuidado, se ela pretendia ir ao hospital e enfrentar aquele reencontro. A pergunta não era uma cobrança, mas uma tentativa sincera de entender qual caminho ela sentia ser capaz de seguir naquele momento da vida, já tão marcado por renúncias. Maria respondeu que não sabia, pois tinha medo de que aquela conversa mudasse tudo, inclusive a imagem que ela tinha de si mesma. Ainda assim, algo dentro dela dizia que continuar fugindo seria mais doloroso do que enfrentar a verdade, por mais dura que fosse. O silêncio voltou a se instalar entre os dois, mas dessa vez não era um silêncio pesado, e sim reflexivo, carregado de possibilidades. Ambos sabiam que aquela história estava longe de terminar, e que os próximos passos exigiriam coragem, humildade e disposição para lidar com feridas antigas que jamais haviam cicatrizado por completo. Dr. Augusto levantou-se lentamente da cadeira, caminhando alguns passos pela cozinha como se precisasse reorganizar os próprios pensamentos antes de continuar. Ele disse que, se Maria decidisse ir até o hospital, não estaria sozinha, pois ele mesmo sentia que precisava encarar aquele passado de frente, não apenas como médico aposentado, mas como homem que carregava consequências de escolhas antigas. Maria ficou surpresa com a proposta, pois nunca havia imaginado que ele se colocaria ao lado dela de forma tão direta. Aquilo despertou sentimentos contraditórios, misturando gratidão, medo e uma estranha sensação de alívio, como se o peso que carregava há tantos anos finalmente começasse a ser dividido com alguém que realmente compreendia a complexidade da situação. Ela confessou que, durante muito tempo, construiu uma vida baseada em não incomodar ninguém, em aceitar o que vinha sem questionar, acreditando que esse era o preço a se pagar por erros do passado. Agora, porém, sentia que aquela postura já não a protegia, apenas a mantinha presa a uma dor que se renovava todos os dias. O médico falou então sobre envelhecer, dizendo que a idade traz não apenas limitações físicas, mas também uma clareza cruel sobre o que realmente importa. Ele explicou que, olhando para trás, percebia que muitas de suas conquistas profissionais não compensavam as histórias humanas que ficaram sem fechamento, e que talvez ainda houvesse tempo para ao menos tentar reparar algumas delas. Maria ouviu atentamente, percebendo que aquele homem à sua frente já não era apenas o chefe respeitado ou o médico renomado, mas alguém tão vulnerável quanto ela naquele momento. Isso criou entre os dois uma conexão inesperada, baseada não em hierarquia, mas em humanidade compartilhada. Ela contou que, nos últimos dias, vinha tendo sonhos recorrentes, nos quais caminhava por corredores longos e frios, muito parecidos com os de um hospital, sempre tentando alcançar alguém que nunca conseguia ver claramente. Ao acordar,
Sentia o coração acelerado e uma certeza incômoda de que estava sendo chamada para algo que não podia mais ignorar. Dr. Augusto comentou que, ao longo da carreira, aprenderá a respeitar esses sinais internos, pois muitas vezes o corpo e a mente sabem antes de nós quando algo precisa ser enfrentado. Ele disse que fugir pode parecer mais fácil no curto prazo, mas quase sempre cobra um preço alto com o passar dos anos. Maria então perguntou, com a voz baixa, se ele achava que aquela pessoa poderia odiá-la. O médico foi sincero ao dizer que não havia como prever sentimentos alheios, mas que a verdade dita com humildade e responsabilidade sempre tem mais chance de gerar compreensão do que o silêncio eterno. Antes de seguir adiante nessa história tão intensa, vale lembrar você que está acompanhando. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito para que histórias profundas, emocionantes e cheias de significado como essa continuem sendo produzidas e cheguem até mais pessoas. Com os olhos marejados, Maria disse que, se fosse para enfrentar tudo aquilo, precisava fazer do jeito certo, sem mentiras, sem desculpas, apenas com a verdade que conseguiu construir ao longo de uma vida inteira. E naquele instante, ambos entenderam que o próximo passo mudaria definitivamente o rumo daquela história. Naquela mesma tarde, Maria tentou seguir sua rotina na cozinha, mas tudo parecia diferente, como se cada objeto carregasse um peso simbólico maior do que antes. As panelas, o fogão, o cheiro dos temperos, tudo lhe parecia distante, pois sua mente estava fixa na conversa que tivera e no futuro incerto que se aproximava rapidamente. Dr. Augusto, por sua vez, recolheu-se ao seu escritório, um cômodo silencioso repleto de livros antigos e prontuários guardados como relíquias de uma vida inteira dedicada à medicina. Ele abriu algumas gavetas que raramente mexia e encontrou anotações antigas, datas, nomes e observações que trouxeram de volta emoções que ele acreditava ter superado com o tempo. Ao reler aqueles registros, percebeu o quanto a objetividade médica havia abafado a sensibilidade humana em muitos momentos. Ele não se lembrava de todos os rostos, mas lembrava-se do sentimento constante de urgência, da pressão para decidir rápido, da crença de que cumprir protocolos era suficiente para garantir que estava fazendo o certo. Maria, do outro lado da casa, sentou-se por alguns minutos, segurando uma xícara de café já frio, refletindo sobre quem havia sido ao longo da vida. Ela se lembrou da jovem assustada que foi, das noites sem dormir, das escolhas feitas por medo e não por vontade, e percebeu que, apesar de tudo, havia sobrevivido, mesmo carregando uma dor silenciosa. Com o cair da noite, Dr. Augusto procurou Maria novamente e disse que havia pensado muito sobre o assunto. Ele afirmou que, se ela quisesse, poderia acompanhá-la até o hospital no dia seguinte, não como autoridade, mas como alguém disposto a assumir sua parte na história e enfrentar qualquer consequência emocional que surgisse. Maria sentiu um misto de alívio e pavor ao ouvir aquilo. A ideia de não estar sozinha lhe dava forças, mas ao mesmo tempo tornava tudo mais real. Não era mais apenas um pensamento distante ou um medo abstrato, era uma decisão concreta que exigiria coragem imediata. Ela passou aquela noite quase sem dormir, revivendo cenas que nunca aconteceram, imaginando diálogos possíveis, reações imprevisíveis e sentimentos que poderiam emergir naquele encontro. Cada cenário era acompanhado por um aperto no peito, mas também por uma estranha sensação de que, independentemente do resultado, algo precisava ser encerrado. Dr. Augusto também teve uma noite inquieta, sonhando com corredores de hospital e vozes ecoando perguntas que ele nunca respondeu plenamente. Ao acordar, sentiu uma clareza desconfortável, mas necessária, de que aquela era uma oportunidade rara de olhar para o passado sem fugir. Na manhã seguinte, Maria vestiu-se com simplicidade, escolhendo roupas que a faziam sentir-se ela mesma, sem disfarces. Não queria parecer alguém que não era, nem se esconder atrás de aparências. Queria estar presente inteira, com todas as falhas e sentimentos à mostra. Quando os dois se encontraram para sair, trocaram um olhar silencioso de entendimento mútuo. Não havia mais nada a ser dito naquele momento. O caminho à frente era incerto, mas ambos sabiam que estavam prestes a atravessar um ponto sem retorno, onde a verdade finalmente teria espaço para existir. O trajeto até o hospital foi silencioso, mas carregado de pensamentos intensos que nenhum dos dois ousava verbalizar.
Maria observava a paisagem pela janela, vendo pessoas seguirem suas rotinas normalmente, como se o mundo não estivesse prestes a desabar dentro dela. E isso a fazia perceber o quanto as grandes dores costumam ser invisíveis para quem está de fora. Dr. Augusto dirigia com atenção redobrada, sentindo o peso simbólico daquele retorno a um lugar que marcou sua vida de tantas formas. Cada rua próxima ao hospital despertava lembranças adormecidas, plantões exaustivos, decisões rápidas e rostos que o tempo tentou apagar, mas que agora insistiam em voltar à superfície. Ao chegarem, Maria sentiu as pernas tremerem levemente ao descer do carro. O prédio à sua frente parecia maior e mais imponente do que ela imaginara, quase como se representasse tudo o que ela evitara enfrentar por décadas. Ela respirou fundo, tentando manter o controle, enquanto o médico caminhava ao seu lado em silêncio respeitoso. Dentro do hospital, o cheiro característico, o som distante de passos apressados e vozes baixas fizeram o coração de Maria acelerar. Aqueles corredores eram assustadoramente parecidos com os dos sonhos que ela vinha tendo, e isso a fez engolir em seco, sentindo que estava exatamente onde precisava estar, mesmo que doesse. Dr. Augusto foi reconhecido por alguns funcionários mais antigos, que o cumprimentaram com respeito e surpresa. Ele respondeu com educação, mas sem se deter, pois sabia que aquele não era um reencontro social, e sim um acerto íntimo com o passado que exigia foco e coragem. Após algumas orientações, foram encaminhados a uma ala mais tranquila. Maria sentia as mãos frias e suadas, e por um momento pensou em recuar, inventar uma desculpa e ir embora. No entanto, algo mais forte a mantinha ali, talvez a necessidade de finalmente se permitir sentir tudo o que fora negado por tantos anos. O médico percebeu sua hesitação e, sem dizer nada, apenas diminuiu o passo para caminhar ao lado dela, num gesto silencioso de apoio. Não era proteção excessiva, mas presença, algo simples e poderoso que dizia sem palavras que ela não precisava enfrentar aquilo sozinha. Quando chegaram diante da porta do quarto, Maria sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar no corredor. Ela fechou os olhos por um instante, reunindo forças, enquanto imagens do passado e do futuro se misturavam de forma confusa em sua mente. Dr. Augusto respirou fundo e disse, com voz baixa, que qualquer reação que surgisse seria legítima, e que ela tinha o direito de falar, de ouvir ou até de ficar em silêncio, se assim desejasse. Aquela permissão foi como um pequeno alívio em meio ao turbilhão emocional. Com a mão trêmula, Maria tocou a maçaneta, sentindo que aquele simples gesto marcava o fim de uma longa fuga e o início de algo completamente novo, mesmo que doloroso. Antes de entrar, ela olhou rapidamente para o médico, e naquele olhar estava a certeza de que nada seria esquecido novamente. Ao entrar no quarto, Maria sentiu o ar ficar mais pesado, como se cada passo fosse acompanhado por lembranças que nunca chegaram a existir, mas que mesmo assim doíam profundamente. A pessoa deitada na cama parecia frágil, menor do que ela imaginara, e aquele contraste entre a gravidade da situação e a simplicidade do cenário fez seus olhos se encherem de lágrimas antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O som dos aparelhos ao redor preenchia o silêncio de forma quase cruel, marcando o tempo que parecia escorrer mais rápido do que Maria gostaria. Ela ficou parada próxima à porta, sem saber se devia se aproximar ou manter distância, temendo invadir um espaço que talvez nunca tivesse sido realmente seu. A pessoa na cama abriu os olhos lentamente e percebeu a presença de estranhos no quarto. O olhar curioso primeiro recaiu sobre Dr. Augusto, reconhecendo algo familiar, mesmo que distante, e depois pousou sobre Maria, demorando-se um pouco mais, como se tentasse identificar uma sensação que não sabia explicar, mas que parecia importante. Dr. Augusto apresentou-se com cuidado, explicando que havia vindo acompanhar alguém que precisava estar ali. Sua voz estava firme, mas carregava uma emoção contida, pois ele sabia que aquele encontro ultrapassava qualquer limite profissional que já tivesse vivenciado ao longo da vida. Maria deu alguns passos à frente, sentindo as pernas fracas, e disse apenas seu nome. Não havia títulos, explicações ou justificativas naquele momento, apenas um nome simples, dito com a voz embargada de quem carrega uma história inteira atrás de poucas letras. Houve um instante de silêncio profundo,
seguido por uma expressão de surpresa suave no rosto da pessoa na cama. Algo naquele nome pareceu tocar um lugar antigo, provocando uma reação emocional inesperada, ainda que confusa. Os olhos se encheram de lágrimas sem que houvesse uma compreensão racional imediata do motivo. Maria sentiu o coração se partir e se recompor ao mesmo tempo ao perceber aquela reação. Ela queria dizer tudo de uma vez, explicar cada escolha, cada ausência, cada noite de arrependimento. Mas percebeu que aquele não era o momento para discursos longos, e sim para a presença verdadeira. Dr. Augusto observava tudo em silêncio, sentindo o peso de cada segundo como se estivesse revivendo suas próprias decisões do passado, agora materializadas diante de seus olhos. Ele percebeu que, por mais que tivesse participado de decisões técnicas, nunca poderia prever a profundidade das consequências humanas que agora se revelavam. A pessoa na cama, com voz fraca, perguntou quem era Maria de verdade e por que sentia que já a conhecia de algum lugar que não conseguia acessar completamente. A pergunta foi simples, mas carregava uma intensidade emocional que fez Maria sentir as pernas quase cederem. Respirando fundo, Maria respondeu que aquela era uma história longa, cheia de erros, medos e silêncios, mas que, se houvesse disposição para ouvir, ela estava ali para contar tudo, sem mentiras e sem fugir. Naquele instante, todos no quarto entenderam que a verdade finalmente começava a ocupar o espaço que lhe fora negado por tantos anos. Maria sentou-se lentamente na cadeira ao lado da cama, sentindo que precisava se ancorar fisicamente para não ser dominada pelas emoções que ameaçavam transbordar. Ela começou a falar devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, explicando que sua ausência não havia sido falta de amor, mas resultado de medo, imaturidade e circunstâncias que, na época, pareciam impossíveis de vencer. A pessoa deitada ouvia atentamente, sem interromper, absorvendo cada frase como quem tenta montar um quebra-cabeça antigo com peças que finalmente começam a aparecer. Havia confusão, dor e curiosidade naquele olhar, mas também uma abertura genuína para compreender, algo que Maria temia não encontrar. Ela contou sobre a juventude difícil, a solidão, a pressão social e o sentimento constante de não ser suficiente para cuidar de alguém tão vulnerável. Falou das noites em claro, das decisões tomadas às pressas e do arrependimento que nunca a abandonou, mesmo nos dias em que parecia ter seguido em frente. Dr. Augusto permaneceu em um canto do quarto, em silêncio respeitoso, sentindo-se testemunha de algo profundamente humano. Ele percebeu que aquela conversa tinha um poder terapêutico maior do que muitos tratamentos que já prescrevera, pois ali não havia remédios, apenas verdade e escuta. A pessoa na cama finalmente falou, dizendo que sempre sentirá um vazio difícil de explicar, uma sensação de ausência sem rosto definido. Ao ouvir a história de Maria, esse vazio começava a ganhar forma, mesmo que trouxesse dor junto com a compreensão. Maria chorou ao ouvir aquilo, não de desespero, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, sua dor encontrava eco do outro lado, e isso, embora doloroso, também era profundamente libertador. Ela percebeu que não podia mudar o passado, mas podia, naquele momento, assumir responsabilidade pelo que foi. Dr. Augusto sentiu os olhos marejarem ao perceber que aquela história também o absolvia parcialmente, não por apagar suas decisões, mas por permitir que ele participasse de um processo de reparação. Ele entendeu que estar ali, agora, era tão importante quanto qualquer escolha técnica que fizera no passado. A conversa seguiu sem pressa, com pausas frequentes para respirar, chorar e reorganizar pensamentos. Não havia cobranças, apenas perguntas honestas e respostas possíveis, construídas no limite emocional de todos os envolvidos. Em determinado momento, a pessoa na cama segurou a mão de Maria com dificuldade, num gesto simples, mas carregado de significado. Não era perdão declarado, nem acusação, mas um primeiro contato real, um reconhecimento silencioso de vínculo. Antes de continuar, vale lembrar você que está acompanhando essa história até aqui. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito para que histórias profundas, humanas e emocionantes como essa continuem sendo contadas e alcancem mais pessoas. Naquele quarto, entre lágrimas e silêncios, algo começou a se reconstruir lentamente. Não era um final feliz pronto e perfeito,
mas o início de uma verdade compartilhada, capaz de transformar para sempre a vida de todos ali presentes. O tempo dentro daquele quarto parecia seguir um ritmo diferente, como se o mundo lá fora tivesse sido colocado em pausa para permitir que aquela conversa acontecesse sem interferências. Maria percebeu que, apesar da dor presente, havia também uma estranha sensação de alívio, como se finalmente estivesse respirando de verdade depois de anos vivendo com o peito apertado. A pessoa deitada na cama começou a fazer perguntas simples, mas profundas, sobre a vida de Maria, querendo saber quem ela se tornou, como sobreviveu todos aqueles anos e o que a fez aparecer justamente agora. Cada pergunta vinha carregada de curiosidade genuína, não de acusação, e isso dava a Maria coragem para responder com honestidade, mesmo quando as respostas doíam. Ela falou sobre o trabalho como cozinheira, sobre a rotina silenciosa, sobre a escolha de viver de forma discreta como uma espécie de punição autoimposta. Admitiu que, de certa forma, acreditava não merecer grandes alegrias, e que carregar aquela culpa era a maneira que encontrou para continuar seguindo em frente sem desmoronar completamente. Dr. Augusto observava atentamente, percebendo como aquela mulher, que sempre lhe parecerá tão simples e reservada, carregava uma complexidade emocional imensa. Ele refletiu sobre quantas histórias profundas passam despercebidas todos os dias, escondidas atrás de funções, cargos e aparências que não revelam nem metade do que alguém realmente é. A conversa também trouxe momentos difíceis, em que a pessoa na cama expressou tristeza pelas ausências, pelos aniversários imaginados, pelas perguntas nunca respondidas ao longo da vida. Maria ouviu tudo sem se defender, permitindo-se sentir a dor daquelas palavras, pois sabia que fazia parte do processo e que fugir novamente só reforçaria feridas antigas. Em meio a lágrimas, ela disse que não esperava perdão imediato, nem compreensão total, mas que precisava estar ali, assumir quem era e reconhecer a dor causada. Aquela postura sincera criou um clima de respeito mútuo, mesmo em meio ao sofrimento, algo que surpreendeu até o próprio Dr. Augusto. O médico sentiu que também precisava falar, e com cuidado, explicou seu papel no passado, reconhecendo que tomou decisões baseado no conhecimento e nas regras da época, mas que hoje enxergava o quanto faltou humanidade em certos processos. Ele não tentou se justificar, apenas assumir responsabilidade emocional pelo impacto de suas escolhas. A pessoa na cama ouviu com atenção, demonstrando surpresa ao perceber que aquele médico idoso também carregava culpas silenciosas. Aquela revelação ampliou a compreensão da história, mostrando que não havia apenas vilões ou vítimas, mas pessoas tentando sobreviver dentro das limitações que tinham. Com o passar das horas, o cansaço começou a se manifestar, e a equipe médica indicou que o descanso era necessário. Maria levantou-se com dificuldade, sentindo que sair daquele quarto era quase tão difícil quanto entrar, pois agora havia um vínculo real que não existia antes. Antes de sair, ela prometeu voltar, independentemente do que acontecesse, e aquela promessa, dita com firmeza, soou diferente de tudo que já havia dito ao longo da vida. Não era uma promessa feita por culpa, mas por escolha consciente, e isso marcou profundamente todos os envolvidos naquele momento. Ao sair do hospital, Maria sentiu o corpo pesado, como se tivesse atravessado uma tempestade emocional intensa demais para ser processada de imediato. O ar da rua parecia diferente, mais frio e mais real, e cada passo em direção ao carro a fazia perceber que nada dentro dela estava no mesmo lugar de antes. Dr. Augusto caminhava ao lado dela em silêncio, respeitando o tempo necessário para que os sentimentos se acomodassem. Ele próprio sentia-se exausto, não fisicamente, mas emocionalmente, como alguém que finalmente abriu uma porta que permaneceu fechada por décadas e agora precisava lidar com tudo o que encontrou do outro lado. No trajeto de volta, Maria comentou que, apesar da dor, sentia algo novo crescendo dentro de si, algo parecido com esperança, mas ainda frágil demais para ser nomeado com certeza. Ela confessou que, pela primeira vez, não se sentia definida apenas pelo erro do passado, mas também pela coragem de ter voltado. O médico respondeu que aquela coragem era, muitas vezes, o início de qualquer processo real de cura. Ele explicou que passará a vida acreditando que salvar vidas significava apenas evitar a morte, quando na verdade também envolvia ajudar as pessoas a lidarem com verdades difíceis,
mesmo quando isso não trazia soluções imediatas. Nos dias que se seguiram, Maria voltou ao hospital diversas vezes, mantendo a promessa feita. Cada visita era diferente, às vezes marcada por conversas silenciosas, outras por lágrimas, lembranças confusas e pequenas descobertas sobre gostos, hábitos e detalhes que o tempo havia roubado deles. A pessoa internada também começou a mudar aos poucos, demonstrando mais abertura emocional, fazendo perguntas e compartilhando sentimentos que antes pareciam presos atrás de uma barreira invisível. Ainda havia dor e incerteza, mas também havia curiosidade e um desejo genuíno de compreender aquela história sob todas as suas camadas. Dr. Augusto acompanhava tudo de perto, às vezes presente fisicamente, outras vezes apenas apoiando à distância. Ele sentia que aquele processo também o transformava, obrigando-o a rever sua própria trajetória, seus conceitos sobre responsabilidade e a forma como havia separado, por tanto tempo, técnica e humanidade. Em um desses dias, Maria percebeu que já não chorava apenas por culpa, mas também por tudo o que poderia, ainda que tardiamente, ser construído. Ela entendeu que não existiam garantias de finais felizes, mas havia valor em tentar, em estar presente, em não desaparecer novamente. O médico, observando aquela mudança, reconheceu que aquela mulher simples, que ele sempre vira apenas como parte da rotina da casa, havia se tornado uma das maiores lições de sua vida. Ela o ensinava, sem intenção, que nunca é tarde demais para assumir responsabilidades emocionais. Antes de seguir para a parte final dessa história, vale lembrar você que está acompanhando até aqui. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito para que histórias profundas, emocionantes e humanas como essa continuem sendo produzidas e cheguem a mais pessoas. Com o passar do tempo, todos perceberam que aquela história não caminhava para um encerramento simples, mas para algo mais realista e profundo. A construção lenta de compreensão, respeito e presença, algo que exigiria continuidade, paciência e verdade. O estado de saúde da pessoa internada começou a oscilar, trazendo dias de melhora e outros de preocupação intensa. Maria passou a viver em função dessas visitas, organizando sua rotina para estar presente sempre que possível, mesmo quando o cansaço ameaçava vencê-la. Ainda assim, ela sentia que aquele esforço não era um fardo, mas uma escolha consciente que dava novo sentido à sua vida. Em conversas mais profundas, começaram a surgir perguntas sobre identidade, sobre quem se é quando grande parte da própria história foi construída a partir de ausências. Maria respondeu como podia, sem idealizar, sem prometer mais do que era capaz de cumprir, aprendendo que honestidade, mesmo dolorosa, era a única base possível para qualquer reconstrução verdadeira. Dr. Augusto, observando tudo, passou a refletir diariamente sobre seu legado. Ele percebeu que, embora tivesse ajudado muitas pessoas ao longo da carreira, raramente acompanhará as consequências emocionais de longo prazo de suas decisões. Aquela experiência o ensinava que o impacto humano da medicina vai muito além do momento clínico. Em um dos encontros mais delicados, a pessoa internada perguntou diretamente se Maria teria voltado se não houvesse a doença. A pergunta caiu como um peso sobre o ambiente, e Maria levou alguns segundos antes de responder, dizendo a verdade. Talvez não tivesse tido coragem antes, e admitir isso doía, mas agora ela estava ali por escolha, não apenas por obrigação. Essa resposta, embora difícil, trouxe um tipo diferente de respeito. Não havia romantização, apenas sinceridade, e isso permitiu que a relação avançasse com mais maturidade, mesmo em meio à fragilidade da situação. O silêncio que se seguiu não foi de rejeição, mas de reflexão profunda. Com o passar dos dias, Dr. Augusto percebeu que sua presença já não era apenas de apoio, mas também de aprendizado contínuo. Ele passou a escutar mais, falar menos e aceitar que nem tudo precisava de solução imediata, algo que contrastava fortemente com a postura que mantivera durante quase toda a vida profissional. Maria também começou a mudar fora do hospital. No trabalho, passou a se posicionar mais, a pedir ajuda quando precisava e a não carregar tudo sozinha. Aquela mulher silenciosa e resignada começava, aos poucos, a se permitir existir de forma mais inteira. Em uma tarde particularmente difícil, a pessoa internada agradeceu a Maria por ter voltado,
independentemente do tempo perdido. Não foi um perdão explícito, nem um fechamento definitivo, mas foi um reconhecimento que tocou profundamente o coração dela, mostrando que a presença, mesmo tardia, ainda tinha valor. Antes do desfecho final dessa história, vale lembrar você que está acompanhando. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito para que histórias profundas, emocionantes e cheias de significado como essa continuem sendo contadas. Todos sentiam que algo se aproximava, não necessariamente um fim, mas uma transformação inevitável. Aquele encontro inesperado na cozinha havia desencadeado uma série de mudanças que nenhum deles poderia ter previsto, e agora restava apenas atravessar o que viesse com a verdade que finalmente aprenderam a sustentar. Nos dias finais, o clima no hospital tornou-se mais silencioso e respeitoso, como se todos ao redor sentissem que algo importante estava em andamento, mesmo sem conhecer os detalhes. Maria permanecia ao lado da cama sempre que podia, às vezes falando, às vezes apenas segurando a mão daquela pessoa, aprendendo que presença nem sempre exige palavras para ser verdadeira. A pessoa internada, mesmo enfraquecida, demonstrava uma serenidade nova, como alguém que finalmente encontrou respostas para perguntas antigas. Havia tristeza, sim, mas também uma sensação de completude inesperada, como se compreender a própria origem tivesse permitido organizar sentimentos que antes viviam em constante conflito. Em uma conversa calma, foi dito que o tempo perdido não poderia ser recuperado, mas que o tempo presente tinha um valor imenso justamente por ser real e consciente. Maria ouviu aquilo com lágrimas nos olhos, entendendo que não precisava apagar o passado para honrar o agora, apenas permanecer inteira e honesta até o fim. Dr. Augusto observava tudo com um misto de humildade e gratidão. Ele percebeu que aquela história havia transformado sua velhice, dando-lhe algo que nunca encontrou em títulos ou reconhecimento profissional: a chance de assumir falhas, aprender com elas e testemunhar um processo genuíno de reconciliação humana. Em um dos últimos encontros, a pessoa internada disse que não guardava ódio, apenas uma tristeza que agora fazia sentido. Aquela frase, simples e profunda, trouxe a Maria um tipo de paz que ela nunca imaginou sentir, não por absolvição total, mas por compreensão mútua. Quando o momento final chegou, não houve desespero, apenas silêncio, respeito e mãos dadas. Maria permaneceu ali, firme apesar da dor, cumprindo a promessa que fizera, não por culpa, mas por escolha consciente, algo que marcou definitivamente quem ela havia se tornado. Após a despedida, Maria sentiu um vazio imenso, mas diferente daquele que carregara por toda a vida. Era um vazio que doía, mas que não era mais acompanhado de fuga, vergonha ou negação. Era um luto honesto, vivido com a dignidade que ela finalmente permitiu a si mesma. Dr. Augusto, ao voltar para casa naquele dia, sentou-se em silêncio por longos minutos. Ele entendeu que aquela entrada sem avisar na cozinha havia sido um dos momentos mais importantes de sua vida, não como médico, mas como ser humano disposto a enxergar além da função e do papel social. Com o tempo, Maria seguiu sua vida de forma diferente. Continuou simples, continuou trabalhando, mas agora com a certeza de que não precisava mais se esconder do próprio passado. A dor não desapareceu, mas deixou de ser uma prisão e passou a ser parte de uma história assumida. E assim, aquela história nos lembra que encontros inesperados podem mudar destinos, que o silêncio prolongado cobra seu preço, e que nunca é tarde demais para dizer a verdade, permanecer presente e escolher a humanidade acima do medo. Se essa história tocou você, lembre-se de que cada pessoa carrega batalhas invisíveis, e às vezes, um simples gesto de escuta pode transformar tudo.